Glória a Deus. Irmãos, já há algumas quarta-feiras, nós estamos falando o assunto sobre marcas de um vencedor na vida de José. José, ele é um referencial para quem quer ser fiel a Deus. Ele deixa muita referência para nós. Nós já estudamos desde o versículo 1 do capítulo 37. Hoje nós vamos lá no versículo de número 32, que nós paramos quarta-feira passada. Antes, quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Maurício, esposo irmã Lidinaldo. Deus continue abençoando, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus, irmãos, Gênesis 37 e 32, foi aonde nós paramos. Nós vamos em sequência. Enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Agora, conhece agora se esta será ou não a túnica do seu filho. Irmãos, nós começamos aqui quarta-feira um pouquinho, a tocar um pouco aqui, a conspiração dos irmãos de José, para os irmãos verem o tanto que era terrível a conspiração deles. Por quê? Porque eles acharam a túnica? Sim ou não? Não acharam. Eles tiraram ela de José. E eles contou para o pai dele que havia achado. Olha aí, outra mentira, né, que a gente vê aí. Enviaram uma túnica de várias cores e fizeram levar a seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. Outra mentira, ele sabia que era de José. Era de José. O que eles queriam, irmãos, era exterminar José da história deles, da história do pai, da história da família. Por quê? Quando Deus tem um propósito na nossa vida, irmãos, da mesma proporção que Deus investe grandemente na nossa vida, confia em nós grandemente na nossa vida, o adversário também se levanta numa proporção grande também. Porque ele sabe que um homem de Deus, uma mulher de Deus, na direção do Espírito Santo, pode revolucionar uma casa, pode revolucionar um bairro, pode revolucionar uma cidade, pode revolucionar um estado e pode revolucionar um país. Um homem chamado por Deus. Foi o que foi José. Então o inimigo queria de todas as formas parar José. E para parar José, o inimigo usou quem? Os seus irmãos. E aqui eles mentiram. Olha, nós achamos essa túnica. Como se fosse assim, o irresponsável do seu filho perdeu a túnica. O irresponsável do teu filho perdeu o presente que o Senhor deu para ele. Agora, vê se é dele. Aí quando Jacó pega a túnica, no versículo 33 diz: e conheceu e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera comeu, né? Uma besta fera comeu, certamente foi despedaçado José. E o inimigo é tão mau, o que ele fez? Eles não entregaram a túnica para José, para Jacó, limpa não. O que eles fizeram? Mataram um cabrito. Mataram um cabrito. E lamaram a túnica. E falou: ó, com certeza o papai já está de idade, ele vai ligar as coisas. Uma fera engoliu o nosso irmão. Aí nós vamos ficar livres. Nós vamos ficar livres. E ó, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber do nosso intento. Ô irmãos, a pior bobeira do ser humano é achar que ele faz uma coisa e ela vai ficar para o resto da vida encoberta. Ela vai ficar para o resto da vida sem ser revelada. Deus, quando os irmãos de José estavam lá tentando, estava judiando
Deus estava lá, irmãos. Deus estava lá. É por isso que você não precisa de preocupar se acontece alguma coisa com você, alguém, né, pode, às vezes, querer inflamar contra a chamada de Deus na sua vida. Não preocupe não, porque quem te chamou é o que sustenta aquilo que Ele determinou na minha vida e na tua vida. Né? Por quê? Por que que o inimigo queria de todas as formas destruir José? Porque o inimigo provavelmente já sabia, ele vai dar trabalho lá na frente. Porque aparentemente, o momento que nós passamos, o apóstolo Paulo falou isso. Às vezes o momento que nós passamos contribui para o propósito, para aqueles que Deus chamou. No momento nós não entendemos, porque ninguém quer passar luta, ninguém quer passar prova, ninguém quer passar dificuldade. Mas no momento da prova que nós estamos passando, é porque Deus está projetando algo lá na frente, irmãos. Eu não tenho que ver aqui agora o que eu estou passando, eu tenho que ver o que Deus tem programado para frente. Porque a visão de José não era o que ele estava passando, a visão de José era: eu tenho sonhos, e os meus sonhos vão ser concretizados, os meus sonhos vão ser realizados. E a Bíblia nos diz que Jacó chorou, irmãos. A Bíblia diz que Jacó rasgou as vestes, lamentou a morte do filho. Agora você imagina bem, irmãos, brincar com sentimentos alheios. Os próprios filhos brincaram com o sentimento do pai. O pai já estava avançado de idade. O pai já estava caminhando para a morte. E agora os filhos projetaram tudo isso, mentiram para o pai rasga as vestes, o pai fica ali naquele momento, ele não quis nem ser consolado, irmãos. Olha aí para você ver, ó. Então, Jacó, versículo 34, Jacó rasgou suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho. Pensa bem, os filhos vendo, os irmãos vendo o pai: meu Deus, José morreu, meu filho da minha velhice, meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer também. E eles vendo, eles podiam falar: pai, nós mentimos, pai, nós não queremos ver o senhor sofrer. Mas os irmãos vão ver, irmãos, que Deus não dorme, porque do mesmo jeito que eles fizeram com o pai, José fez com eles quando foi reconhecido, quando eles foram lá no Egito pedir comida. Aí depois que vem, né, a recompensa de tudo. Mas até então, a Bíblia diz: e levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. Eu não quero ser consolado. Eu não quero ser consolado. E disse: na verdade, com choro, eu vou descer à sepultura. Eu vou descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Assim chorou seu pai. Chorar por um filho que estava vivo. Mas os filhos, os irmãos, disseram que estava morto. Aí o que acontece? Ele tinha sido vendido por uma caravana de medianitas, para ser levado para o Egito. E a Bíblia diz que eles venderam, versículo 36, e os medianitas, que comprou ele, revendeu José. Ô irmãos, quantas das vezes nós somos vendidos? Mas um dia nós fomos comprados para nunca mais ser vendido. Um dia nós fomos comprados para nunca mais ser vendido. Hoje aqui o homem vende, te vende, me vende, nos vende. Mas vai chegar aquele dia que nós estaremos com aquele que nos comprou para sempre e eternamente, meus queridos. E a Bíblia diz: e os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, da guarda. Aí pronto, aí já começa uma outra. Só que, irmãos, os irmãos viram uma coisa? Aí no capítulo 37, termina aqui.
E a história não segue no capítulo 38. Por quê? Os irmãos já vão ver que já começa o peso nos irmãos de José. Judá, né, já tem problema aqui, ó. Judá já teve problema no capítulo 38, mas nós não vamos entrar aqui no capítulo 38, porque nós estamos falando de José. Mas se nós fôssemos falar aqui, aonde Judá, né, teve um problema sério, enganou a nora e acabou tendo filho com a própria nora, consequência do que ele fez com José, porque ele foi um da frente, um daqueles que estava na frente. Aí nós vamos lá no capítulo 39. José foi levado ao Egito, versículo 1. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinha levado lá. Potifar era eunuco da guarda de Faraó, era eunuco ali no palácio. Ele vai e compra José dos ismaelitas. Vai lá e compra José. E a Bíblia diz, irmãos, que José foi para a casa de Potifar. Só que os irmãos vão ver uma coisa. Se espelhe no José aqui para você entender. O sofrimento que às vezes nós passamos, eu estou falando de sofrimento que nós passamos por causa da palavra, irmão. Não é sofrimento por causa de pecado, não. É por causa da palavra, porque tem uma diferença, passar sofrimento por causa da palavra. E tem sofrimento que nós passamos por causa do pecado. É diferente. E José estava passando o sofrimento aqui por causa do quê? Da fidelidade a Deus. De ser fiel ao Senhor. No versículo 2, de 39:2, ele vai dizer: e o Senhor estava com José, irmãos. Ele estava com José. Olha aí para você ver. E o Senhor estava com José. Não importa para onde nós vamos, meus queridos. Não importa onde Deus nos coloca. Não importa onde Deus permite nós irmos. O que importa é que Deus está indo comigo. O que importa é que Deus está comigo. O resto eu não tenho que preocupar. Porque José foi traído pelos seus irmãos, mas na proporção que Deus falava com José na casa dele, ele foi para o Egito. Lá no Egito, o Senhor: eu sou contigo, José. Eu sou com você. Eu sou com você. Olha aí. E foi, olha aqui, irmãos. Foi varão o quê? Próspero. Mas peraí, ele estava prosperando em terra alheia. Ele estava prosperando em terra estranha. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Uma das marcas de José é que não é lugar, pode pôr no lugar mais ruim que for. Pode pôr, antigamente, quando trocava muito, os obreiros trocavam assim, de 2 em 2 anos, trocava, e falavam: nossa, você vai lá para aquele lugar, ixi, aquele lugar lá, olha, não é fácil não, lá é dar machadada em pedra, você não dá enxadada em pedra, você não vai lá, olha lá o negócio. Irmão, o problema não é o lugar. Se a bênção de Deus me acompanha, o lugar vai ser abençoado. O lugar vai ser abençoado também. Porque Deus nos chamou para ser o quê? Uma bênção. Deus nos chamou para abençoar. Né? Deus nos chamou para abençoar. Foi isso que ele falou para Abraão, quando Deus chamou ele. Então José era varão próspero. Próspero. A prosperidade de Deus acompanhava ele. Né? A prosperidade de Deus acompanhava José. É outro ponto, irmãos. Pensa bem, você prosperar lá na terra do inimigo. Você prosperar lá em terreno que não lhe pertence. José foi próspero lá. E José não levou, igual
nós ouvimos aqui nessa noite, José não levou para lá a teologia da prosperidade, porque ele era a própria prosperidade de Deus no lugar que ele chegava. Porque quando José chegou, a palavra de Deus chegou no Egito também, irmãos. Quando eu chego num lugar, você chega num lugar representando Deus, ali chegou a glória de Deus, ali chegou a palavra de Deus, ali chegou a bondade de Deus. Então nós temos que entender, nós temos que compreender. Aí José era próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Estava lá no Egito, longe de casa, longe do pai, mãe, irmãos, longe, distante de tudo. Pensa bem, você chegar numa terra que você não conhece ninguém, igual o povo de Israel, quando foi levado cativo, 70 anos de cativeiro babilônico, você chegar numa terra que ninguém te conhece, um povo que serve um Deus diferente, um povo que tem uma idolatria, um paganismo tremendo, algo tremendo, e você chegar, ter que ser referencial naquele lugar. Outra coisa que nós aprendemos com José aqui, na casa de Potifar, é que aonde Deus nos coloca, irmãos, nós temos que ser um referencial. Tem que ter referência na nossa vida. Você imagina se José não fosse fiel a Deus, chegasse no Egito, enfrentasse o que ele enfrentou, ele não conseguiria chegar onde ele chegou. Mas José era fiel, era temente ao Senhor. Vendo, pois, o seu Senhor. Outra coisa aqui, nesse versículo. No Egito, irmãos, esse povo egípcio não temia a Deus. Os irmãos sabem a história dos egípcios. Os irmãos podem ver aqui que Potifar, olha aí, vendo pois o seu senhor, quem era o seu senhor? Potifar. Que o Senhor, quem? O Senhor. Peraí, tem um Deus diferente que esse rapaz. Tem um Deus diferente que esse moço. Porque não pode. Tem alguma coisa diferente nesse moço. E ele viu que está aí o Senhor com o quê? Letra minúscula ou maiúscula? Hã? Letra maiúscula. Então, você vê que o primeiro Senhor aí está minúscula. É o Potifar. A segunda, que o Senhor estava com ele, é o próprio Deus. E que tudo que ele fazia... Isso aqui é bonito demais, irmãos. Tudo que ele fazia, o Senhor... Ô irmão, não é nós que fazemos a prosperidade, é Deus que faz a prosperidade na nossa vida. Não é porque, é o pastor, não, foi o pastor. Não, irmão, se Deus não fizer, nós não conseguimos mover uma palha do lugar. Mas quando Deus quer, quando Deus faz e faz perfeito. José prosperava, ele viu, peraí, tudo que esse moço põe a mão, dá certo. Tem uns que tudo que põe a mão queima, quebra, né? Pifa, não dá certo, acaba. Tudo que você põe na mão dele é igual gelo. Parece que derrete, some. Mas já tem aquele que tudo que pega, ele prospera. Assim era José, e Potifar começou a olhar, peraí, tudo que esse moço coloca a mão, dá certo. Tudo que esse moço faz, dá certo. Já começou a despertar ali no Egito. O brilho de José já começou a iluminar no Egito. Aí a Bíblia diz, José achou graça. A quem? Aos seus olhos, e o servia. E ele o pôs sobre a casa e entregou tudo nas suas mãos. Pensa bem. Um escravo, hebreu, vai para o Egito, ganha o carisma do Potifar, ele agrada e coloca ele e diz, você vai ser mordomo mor na minha casa. Mordomo mor é o mordomo maior.
Tem os mordomos menores, tem os maiores que mandam nos demais. Ele colocou ele, você vai ser o meu mordomo, você vai administrar aqui para mim, na minha casa. E ele via que tudo que José fazia, punha a mão, prosperava. Irmãos, que essa unção esteja na nossa vida, né? Que essa unção esteja na nossa vida. Tem gente que tem uma mão que é uma beleza. Tudo que planta dá. Já tem outros que muda a planta, no outro dia está seca. Né? A pessoa parece que, você entendeu? E nós temos que pedir, Deus, muda isso em mim. Eu não quero ser estéril, eu não quero, Deus, ser uma árvore infrutífera na tua casa. Eu quero produzir fruto na tua casa, Senhor. Quero produzir. E a Bíblia diz que ele vendo, né, ele entregou tudo que tinha na sua mão. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor fez o quê? Abençoou a casa de quem, irmãos? Do egípcio. Mas por causa do quê? Por amor a José. Deus abençoa muita gente que está na nossa sombra, por amor que Ele tem em você e tem em mim. Porque tem muita gente, irmão, vivendo na sombra. O dia que essa sombra parar de orar, o dia que essa sombra parar de clamar, aí sim, eles vão sentir o peso. Porque Deus abençoou Potifar por causa de José. Porque onde o homem de Deus, a mulher de Deus vai, a bênção de Deus acompanha. É por isso que eu fico assim, nesses últimos dias, de uns anos para cá, irmãos, a gente fica assim pensativo, sabe por quê? Porque era José que acompanhava a bênção ou a bênção que acompanhava José? É José que ia atrás da bênção? Ou a bênção ia atrás dele? Lá na frente, Moisés ia falar sobre isso, a bênção vai te acompanhar. Você não precisa de correr atrás dela, não. E eu fico vendo crente nos últimos dias, que fala, lá está uma benção, aí corre para lá, lá está revelando. Lá revela até CPF. O que Deus está preocupado em revelar CPF, irmãos? Que Deus está preocupado em revelar carteira de identidade, preocupado em revelar número da sua casa. Não. Revelar sobrenome. Deus está preocupado com isso, não. Deus não está. A bênção de Deus acompanhava José. Então, tem gente que fala assim, opa, eu já vi pessoa falar, eu vou lá naquele lugar, nossa, porque lá é bênção. Nossa, lá acontece milagre. Acontece milagre. Nossa, Deus, olha, lá é bom demais. Mas peraí. O dia que não tiver milagre mais, a pessoa desvia. O dia que não tiver revelação mais, a pessoa não é crente mais, porque ele é crente na revelação, ele é crente no milagre. Mas nós somos crente na palavra de Deus, irmãos. Nós somos crentes na palavra de Deus. Deus falou, está falado, Deus diz sim, sim, e não, não, pronto, acabou. Então José fez prosperar, mas era Deus fazendo, irmãos. Então a bênção de Deus, Jesus um dia falou para os seus discípulos, vocês vão pregar a minha palavra, e vocês vão seguir os sinais. Foi isso? E estes sinais, espera aí, é nós que seguimos o sinal ou o sinal que nos segue? Os sinais que nos seguem. Graças a Deus que você não é crente por causa de sinal. Você é crente por causa da palavra do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Veja aí. E aconteceu, desde que pusera sobre a casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha. Na casa, meu Deus do céu. Deus abençoava tanto na casa. Isso aqui é um exemplo para nós, sabia, irmãos? É um exemplo. Principalmente assim, a irmã vai trabalhar de empregada numa casa, vai trabalhar de doméstica numa casa. Se a bênção de Deus está sobre a sua vida, vai abençoar aquela casa.
A patroa vai olhar e falou assim, ó, depois que essa mulher veio trabalhar aqui na nossa casa, você viu que tudo mudou? Não tem xingação aqui em casa mais, não tem palavrão aqui mais. Esse dia eu topei, ela estava orando ali, ela estava pedindo misericórdia, porque faz a diferença, irmãos. Faz a diferença. E aqui nós vemos que Deus abençoou tanto na casa, no campo. O que é no campo? Quem sabe morria bastante ovelha, quem sabe às vezes morria bastante cabrito, quem sabe às vezes morria bastante gado, e parou de morrer. Parou, ué. Nós já oramos aqui para pessoas, irmãos. A pessoa na época até me pediu, falou, pastor, eu vou trazer um saco de terra, para o senhor orar lá para a minha terra, para mim pegar a terra e esparramar lá depois de orar. Eu falei, irmão, não precisa de trazer. Nós oramos lá e oramos daqui também. E Deus atende daqui e atende lá. E Deus atende mesmo, irmãos. O que estava morrendo não morre mais, e o que não produzia vai produzir. Porque nós temos a autoridade do nome de Jesus na nossa vida. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade para orar. Nós temos autoridade para abençoar. Nós temos. Aí a palavra de Deus nos diz: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era feio. José era? O que é formoso? Eita! Hã? Olha aí, e José era formoso de aparência e formoso à vista. Olha o problema aí. Tem vezes que a beleza te arma laço. Ué. O José, tudo bem. Ó, tá tudo na sua mão. Não, e José fazia tudo, irmão. E Potifar não chegava assim, ó. Ô José, como é que tá? Traz as contas aqui para mim. Pedia não, porque ele sabia. Porque o que ele tinha estava acima do que ele podia ter. É o que Deus faz, irmão. Que Deus faz tem um versículo que fala que Deus faz muito mais além do que nós pedimos. Com ele está o querer e o efetuar com o Senhor. Aí José era muito formoso à vista. Rapaz bonito, simpático, né? Até aí não tem problema não. Agora começa o problema. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em quem? Em José. Olha, ela olhou. Meu marido colocou tudo na mão desse moço. E por certo, até eu estou na lista. Ela pôs os olhos em José. Ó, irmãos, olha para você ver mais uma vez. O inimigo querendo atrapalhar os projetos de Deus na vida daquele jovem. O inimigo querendo atrapalhar os projetos na vida de José. Aí a Bíblia diz que ela pôs os olhos nele e fez o quê? Fez um convite para ele. Qual foi o convite? Tomar açaí? Comer pizza? Não. Pior. Deita. Olha o texto aí. Ou é só a minha Bíblia que está dizendo isso? Talvez é só a minha. A de vocês também está dizendo, ela fazendo um convite. Deita comigo. Hã? Ô irmão, a Bíblia não fala aqui que jeito que era a mulher de Potifar.
Mas eu acho que não era feia, não. Não era feia, não. José longe de casa, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe da parentela. Ele estava longe de tudo, mas perto de Deus. Eu posso estar longe de tudo, mas eu tenho que estar perto de Deus. E José estava perto do Senhor. Por quê? Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. José falou: ó, eu não quero. Ô José. Aí vem aquele negócio, né? A Dalila, sempre o inimigo usa a palavra macia. Quando você lê lá no livro de Provérbios, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que fala de um moço falto de entendimento que caiu na mão de uma mulher, ela veio com as palavras suave, veio com palavra macia, veio com aquele jeitinho de conquistar, né? Ô, você é tão bonito, moço, tão desperdiçado. Deita aqui comigo. A Bíblia diz, ele recusou e disse: ó, deixa eu explicar para a senhora. Quem sabe, eu não sei se lá naquela época tinha a mesma coisa de hoje. Senhora não, viu? Porque às vezes, conforme a pessoa que você chamar de senhora, repreende a gente. É respeito que a gente tem. Respeito, não é que está velho, que está... Não, é respeito. Aí, ó, o seu esposo me entregou tudo nas mãos. Ele não me pede conta de nada, ele me entregou tudo e está tudo em dia. Quem sabe naquela hora falou: opa, se entregou tudo, eu estou nessa. Mas aí, ele vem e diz: ninguém há maior do que eu nesta casa. Misericórdia, hein? Isso aqui é ter uma autoridade. Ninguém há maior do que eu nessa casa. Sabe por quê, irmãos? É Deus. É Deus. Uma coisa nós aprendemos com José, irmãos. Você pode ir no pior lugar dessa terra, mas se você tem Deus, você não é influenciado pelo lugar, mas você influencia o lugar. Você influencia, nós somos influenciadores da palavra de Deus na vida das pessoas. E José não foi influenciado. José podia pensar: gente, ixi, eu estou galã mesmo, eu estou dando sorte, ixi, eu estou de boa. Nossa, a mulher do chefe? Nossa, eu tô de boa. Mas aí ele diz: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ele não me deu você para mim, não. No que ele me entregou, você não está no meio. E se tivesse, eu não queria também. Porque eu tenho coisa maior na minha vida. Eu tenho coisa maior na minha vida. Irmão, Deus tem coisa maior na nossa vida que o inimigo quer atrapalhar. Tem coisas grandes de Deus para desenrolar na minha vida e na tua vida. E muitas das vezes, o inimigo, a nossa carne, ela quer atrapalhar. Ela quer fazer a gente se entregar. Mas vamos fazer igual José. Ele não me entregou você, não. Porquanto tu és sua, você é mulher dele. Você casou com ele. Você é esposa dele. Como, pois, faria eu? Olha aí. Como, pois, faria eu tamanho mal? E fazia o quê? E pecaria contra Deus? Eu sei quem me chamou. Eu sei, e eu vou manter fiel até o dia. Eu vou manter fiel. Ah, moço, larga de bobeira, você aproveita a vida. É igual o mundo de hoje. O mundo de hoje está oferecendo o quê? Aproveita a vida. Aproveita. Aí a Bíblia diz: do que adianta aproveitar esse mundo, aproveitar tudo isso aqui,
e perder o quê? A alma, perder a salvação. Não adianta. E aconteceu que, falando ela, foi só um dia. O inimigo é insistente, né? O inimigo insiste. Falando ela, cada dia, a José, e não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. Ô José, vem cá, moço. Ah, o seu senhor, meu esposo, está viajando, vai demorar, não vai vir não, e não vai descobrir não, pode ficar tranquilo, boca fechada, vou contar para ninguém não, só entre mim e ti. Aí eu creio que José, você que pensa, porque o meu Deus está me vendo, o meu Deus está me contemplando. Não, mas Deus está lá no céu, você está na terra. Aí ele diz, sucedeu que num certo dia, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava, irmão, não tinha nenhum dos outros mordomos ali. José chegou, eita, a hora que chegou, José chegou na casa de Potifar. Quem estava lá? Quem? A mulher. A mulher dele estava lá. E nenhum estava. E ela lhe pegou pelas vestes. O inimigo é atrevido. Junta o inimigo, junta a carne. Né? Tem coisa que é o inimigo, tem coisa que é a carne. Que tem coisa que a pessoa faz, joga no inimigo, e é ele. E tem coisa que é o inimigo. Mas nem tudo é o inimigo. Aí ela pegou na veste de José, vem cá, rapaz, deita aqui comigo. Está aí, ó, o texto, deita aqui comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu e saiu para fora. Irmãos, José, eu vou te falar uma coisa para você, homem de Deus. Homem de Deus. Uma vez chegou um obreiro para mim numa cidade aí, foi me contar uma história. Ele falou, pastor, aconteceu comigo igual José. Eu falei, é. Falei, o que foi, irmão? Eu saí para fazer uma visita, e eu cheguei na casa dessa irmã, a hora que eu entrei para dentro, ela fechou a porta, trancou. Falei, mas você foi fazer visita com quem? Não, fui sozinho. Falei, está errado. Está errado. Você tem esposa? E você foi, ela trancou a porta e tirou a chave e começou a ficar nua, e eu não sabia o que fazia, saí correndo para a porta da cozinha e vazei para o fundo. Eu fui José. Falei, não, você não foi José, não. Você foi um responsável que você foi. Ontem você vai na casa de uma irmã, ela está sozinha, você vai fazer o que lá? Você está caçando mesmo, aí. Ué. Você estava procurando. Agora José não. José, quando viu que ele estava sozinho com ela lá, que ela catou nas vestes dele, o que ele fez? Saiu, ele vazou. Ele cumpriu o que Paulo ia escrever lá nas epístolas dele, dizendo, fugir de toda aparência do mal. Fugir de toda aparência do mal. Porque ele sabia, irmão, olha aqui, aprenda uma coisa. Por que José fugiu, irmão? Uma, que ele teme a Deus. Outra, que ele sabe o limite. Nós temos que saber o nosso limite. Que a nossa carne, ela é o quê? Fraca. Ela se entrega. Ela se entrega, irmão. Por 5 minutos de prazer, a gente joga 40 anos de guerra, de batalha e de peleja em 5 minutos. E José falou, eu não vou jogar fora.
o que eu já conquistei até aqui. Eu vou até o fim, ó. Você quer? Você fica aí sozinho aí. Tchau, tchau, fui. E foi embora. Só que ficou na mão dela o quê? As vestes. Aí que está o problema. Ficou as vestes na mão dela. Está aí, ó. E lhe pegou pelas vestes, dizendo, fugiu. E aconteceu que, vendo ela, que deixou as suas vestes em sua mão e fugira para fora, aí aprontou aquele escândalo. Eu leio esse texto aqui, irmão, me dá uma dor no coração, me dá vontade de entrar lá dentro da Bíblia e dá nervoso na gente. A mulher fala, ai, corre aqui, o José tentou me abusar, aproveitou a ausência do meu marido, chorando, arrumou a gritar, eu tenho prova, aqui ó, as vestes dele ficou na minha mão, eu ainda consegui escapar dele. Aquilo ali a gente vai lá em cima e desce aqui embaixo. Porque o inimigo, quando ele não pode com você, na verdade, ele usa o quê? A mentira. Que é o feitio dele, que é a filha dele. A filha do diabo chama mentira, ele é pai. É filha dele. Aí, agora eu derrubo esse rapaz. Mas, irmão, o inimigo não tem prazer de ver o fiel de Deus cair. E se o justo tropeçar uma vez, 7 vezes tropeçará o justo e o Senhor o levantará. Porque o Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel. Aí aquela mulher com a roupa aqui, ó, chamou os homens da sua casa e falou dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. Dá uma ira santa, né? Pensa bem ela, ó, vocês vêm trazer esse hebreu para cá, aí que chamou para deitar com ele. Mas peraí, irmão, quem que estava chamando? Era o José ou ela? Era ela. Então, às vezes, o inimigo tenta fazer alguma coisa e não consegue, ele inventa. Ele começa a inventar, ele começa a fazer coisa para quê? Para denegrir a imagem de José, para denegrir a chamada de José. Só que nós vamos ver. E aconteceu que ouvindo ele, que levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Olha que mentira. Ó, ele viu que eu estava gritando, e ele viu que eu estava gritando, não tinha força. Aí ele deixou as vestes dele comigo e fugiu lá para fora. Ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio à sua casa. Pegou a roupa de José, pôs pertinho dela. Potifar chega, olha, o que é essa roupa aí? Ah, é daquele hebreu que você trouxe para cá. Olha, o que está fazendo aí? Não, deixa eu te contar. Você entregou tudo na mão dele, e ele achou que eu estava no conto. Ele achou que eu também fazia parte do conto. E tentou fazer alguma coisa comigo. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e saiu para fora. Contou do mesmo jeitinho, contou para o outro. Certo? Contou para o seu marido. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas palavras, fez teu servo a sua ira acender.
E o senhor de José o tomou e entregou no cárcere. Ô irmãos, você ser preso justamente porque você errou, cometeu um delito, é uma coisa. Agora você ser preso injustamente é dolorido. Potifar chega e diz, ó, pega ele, põe no cárcere. Põe ele na prisão. Eu confiei nele e tudo mais. E para ele fazer uma coisa dessa comigo, aproveitou que eu fui viajar para aproveitar da minha esposa. É isso? Então coloca ele no cárcere. E o senhor de José o entregou no cárcere, na casa do cárcere, o lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali no cárcere. Aí isso aqui que é gostoso, para encerrar. O Senhor, o quê? Ô irmão, não tem jeito com quem Deus marcou. Não tem, o inimigo tenta, irmãos, tenta, mas é o azeite, né, irmão? Porque o azeite é liso, o inimigo não tem jeito de abraçar a crente que está cheio de azeite, porque o azeite é liso, é igual um óleo, então o inimigo não tem como, porque desliza, sai, e assim foi José. José, na casa, foi para a prisão, lá na prisão, porém o Senhor era com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graças aos olhos de quem? Qual que é o carcereiro maior? É o carcereiro maior. Era o responsável maior. Aí vai para a prisão. Chega lá o carcereiro. Você tem pinta de estar preso, não? O que você está fazendo preso aqui? Você matou? Você roubou? Não, fiz nada. Não. Ó, vem cá, tem um serviço para você. Oh Deus, quando Deus está na nossa chamada, irmãos, pode ir aonde ir, o Senhor é conosco. O que é? Ó, e o carcereiro mor entregou na mão de José, o quê? Todos os presos, vem cá. Ó, tá tudo preso. Toma conta para mim. Eu vou ficar mais tranquilo. Toma conta para mim. Ô irmão, peraí. Você pensa bem, quem sabe o inimigo pensar, agora eu cabo, porque é na prisão. Porque quando cai na prisão, eu não sei se lá naquela época já era desse jeito, mas hoje se cai na prisão, abusou de mulher, e cai lá na prisão, os presos já vêm e ataca. Abusa. Agora José chega lá, o inimigo falou, agora eu vou envergonhar ele. E quem ficou envergonhado foi o inimigo, porque o carcereiro pega a chave da prisão, fala, ó, toma conta para mim, toma conta. Não, mas eu sou preso. Toma conta, rapaz. Eu achei graça aos teus olhos, você não tem nada você tem um brilho diferente. Você tem um brilho, um aspecto diferente, você é diferente dos demais. E eu e você, irmãos, temos que ser diferentes dos demais. Temos que ser diferente. Versículo 23 diz, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor... o carcereiro não pedia conta não, manda aí para mim. Manda aí a conta aí, quantos presos tem? Eles almoçou, jantou, bebeu café, não, ele sabia, não, o menino lá é abençoado, o menino, e a Bíblia fala que Deus prosperava José em tudo, até na prisão. Irmãos, até na prisão, até nos momentos difíceis da sua vida, prisão das dificuldades, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer ser próspero, apenas acredite na palavra do Senhor, porque são marcas de um vitorioso, são marcas de um vencedor, são marcas de quem tem o chamado de Deus, que Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer prosperar. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.